Olá, hoje eu quero fazer um balanço da história da democracia nos Estados Unidos. Os Estados Unidos festejaram em 4 de julho seu aniversário, são 250 anos da Declaração da Independência do país, que se apresenta como pioneiro da democracia e da liberdade, terra dos homens bravos e livres. Mas os Estados Unidos chegam aos 250 anos na maior crise da democracia desde a Guerra da Secessão, a Guerra Civil deflagrada pelos Estados do Sul no século XIX para manter a escravidão. A Declaração da Independência, escrita por pais da pátria como Thomas Jefferson, Benjamin Franklin e John Adams, parte do princípio de que todos os homens são iguais e têm direitos inalienáveis à vida, à liberdade e à busca da felicidade. É o primeiro país que promete um direito à felicidade. Com base nas ideias do filósofo inglês John Locke, do século XVII, o preâmbulo da declaração argumenta que os poderes de um governo justo derivam do consentimento dos governados, que têm o direito de remover um governo tirânico. As 13 colônias que declararam independência e se tornaram os Estados Unidos foram fundadas por peregrinos que fugiam das guerras religiosas na Europa e queriam criar na América, no Novo Mundo, uma nova Jerusalém. Então, os Estados Unidos sempre tiveram esse caráter messiânico e ideológico de querer impor suas visões, seu estilo de vida ao mundo, como se fossem superiores e tivessem um direito divino, mesmo que oficialmente a Constituição separe a Igreja do Estado e garanta plena liberdade religiosa para evitar guerras religiosas como as que fizeram os peregrinos migrar para a América. Esse messianismo está na origem do excepcionalismo norte-americano, a ideia de que os Estados Unidos são um país especial, diferente e supostamente melhor do que os outros. Essa democracia nasce, como observou o presidente Barack Obama, o primeiro presidente negro, com um pecado original, a escravidão. Em 1619, piratas atacaram um navio português, um navio negreiro português no Oceano Atlântico em busca de metais preciosos. Quando descobriram que a carga era de escravizados, venderam 20 africanos em Jamestown, a primeira colônia inglesa na América. De 12 milhões e meio de africanos traficados pelo Atlântico, cerca de 450 mil foram para os Estados Unidos e 4 milhões e 800 mil vieram para o Brasil, o país que mais recebeu escravizados. Mas a escravidão não era o único problema da democracia norte-americana, só tinham direito a voto, no início, os homens brancos proprietários de terras. Quando a exigência de ser proprietário de terras foi abolida, em 1828, foi eleito o primeiro populista, Andrew Jackson, com um discurso anticorrupção contra a elite de Washington e de defesa do homem comum contra uma aristocracia corrupta. Na linguagem dele, é claro, é o mesmo discurso populista que se ouve até hoje, e não só nos Estados Unidos. Andrew Jackson é o primeiro presidente que não é ligado ao grupo dos fundadores, dos pais da pátria, fazendeiro, mercador de escravos e militar. Jackson ficou famoso como general do exército antes de ser eleito presidente. Sua imagem está na nota de $20. No governo Barack Obama, houve uma iniciativa para trocar pela imagem da militante anti-escravidão Harriet Tubman, mas o governo Donald Trump enterrou a proposta. Na Casa Branca, em 1830, Andrew Jackson sancionou a Lei de Remoção dos Índios, que deslocou os nativos para terras indígenas, a origem das reservas indígenas a que foram confinados no século XIX. Mais para o fim do século XIX, em 1836, Jackson reconheceu a independência do Texas, uma das principais causas da Guerra Mexicano-Americana, que estourou 10 anos depois, e quando os Estados Unidos tomaram 41% do território mexicano. Jackson foi contra o movimento abolicionista, que começou a ganhar força durante seu governo. A marcha para o oeste, com o genocídio dos índios e a expansão territorial, tem uma nova justificativa ideológica em 1845, quando o jornalista John Sullivan lança a doutrina do Destino Manifesto.
Meu professor de estudos estratégicos na London School of Economics, Chris Coker, comparava esse destino manifesto à doutrina nazista do espaço vital, Lebensraum, segundo o qual a Alemanha precisava de mais espaço, precisava se expandir territorialmente. Pela doutrina do destino manifesto, os Estados Unidos têm uma missão divina de difundir a democracia e suas instituições, estender suas fronteiras do Oceano Atlântico até o Pacífico e dominar o continente americano. Antes disso, houve a doutrina Monroe, anunciada em 1823 pelo presidente James Monroe, que dizia que a América é para os americanos. O objetivo principal era impedir que potências europeias tentassem recolonizar o continente depois da independência dos países da América Latina. Junto com o Destino Manifesto, a doutrina Monroe foi usada para justificar o imperialismo dos Estados Unidos, mas originalmente não era seu objetivo. Agora, o presidente Donald Trump resgata essas ideologias e a doutrina Monroe para alegar que os Estados Unidos precisam dominar o hemisfério ocidental, como está na doutrina de segurança nacional do governo Trump. Dominar o hemisfério ocidental, que é a maneira como eles chamam o continente americano. Quando eles usam a palavra América, estão falando só dos Estados Unidos, às vezes usam as Américas, mas o continente é um só, né? E o objetivo agora de Trump, a doutrina Monroe, como se chama, misturando Donald com Monroe, conter o aumento da influência da China no continente, mas isso só pode ser feito numa competição econômica com comércio e investimentos. A China é a maior parceira comercial de quase todos os países da região e investe cada vez mais. Antes da doutrina do Destino Manifesto, o aristocrata francês Alexis de Tocqueville foi aos Estados Unidos no início dos anos 1830 e publicou em 1835 Democracia na América, um clássico da ciência política. De Tocqueville viu virtudes na democracia, concluiu que a igualdade de oportunidades seria a grande força propulsora da modernidade do futuro, ao contrário das sociedades aristocráticas, onde a condição social se baseia em laços familiares no berço. As democracias premiariam o talento, o esforço e a sorte. Na visão de Tocqueville, a democracia encoraja a participação política e um debate público vigoroso faz os cidadãos assumirem a responsabilidade pelos governos locais. Suas leis refletem a vontade da maioria e a democracia promove a inovação, o crescimento econômico e a mobilidade social. De Tocqueville também entende que as associações da sociedade civil, igrejas, instituições beneficentes, clubes e organizações políticas protegem a liberdade, fortalecem a cooperação entre os cidadãos e reduzem a dependência do Estado. De Tocqueville considera que os governos municipais, mais do que o Congresso e a presidência, são a grande escola de democracia e acredita que a religião fortalece a democracia ao pregar a moralidade, dar princípios éticos aos cidadãos, combater o egoísmo e defender a estabilidade das famílias. Mais do que as instituições, argumentou Tocqueville, a democracia depende de uma cultura política que valorize o civismo, a confiança, a participação social, o respeito à lei e à liberdade. A democracia floresce quando os cidadãos participam ativamente da vida pública, constroem instituições locais fortes, formam associações voluntárias, respeitam a lei, mantêm elevados padrões morais e ficam atentos em relação à concentração excessiva do poder. Entre os problemas da democracia, de Tocqueville cita o perigo de uma tirania da maioria, um tema recorrente na crítica à democracia, especialmente à democracia antiliberal, o culto ao individualismo, o que ele chamou de um despotismo brando ou suave, em que o Estado tenta regular cada vez mais aspectos da vida dos cidadãos, tomar decisões pelos cidadãos e reduzir a iniciativa pessoal.
E por fim, o último problema é o materialismo e a mediocridade. O foco excessivo na riqueza material pode enfraquecer o espírito público, a cultura e a ambição intelectual. Desde a independência da chamada Revolução Americana, os idealistas argumentavam que a escravidão contradizia os ideais de liberdade e igualdade. Os estados de Vermont, da Pensilvânia e de Massachusetts abolem a escravidão ainda no século XVIII. Nova York começa uma abolição gradual em 1799. O movimento abolicionista mais consistente começa nos anos 1830, com a conquista do México, do Texas, do Novo México, do Arizona, do Colorado e da Califórnia nas guerras contra o México. Começou um debate sobre se haveria escravidão nos novos territórios, e muitos oficiais forjados nessas guerras contra o México se enfrentariam na Guerra da Secessão. Em dezembro de 1860, depois da eleição e antes da posse de Abraham Lincoln, a Carolina do Sul decide se separar da União. Outros 5 estados deixam a União em janeiro de 1861 e o Texas em fevereiro de 1861. 4 estados aderem um pouco depois do início da guerra, em 12 de abril, a guerra começa em 12 de abril de 1861, quando forças do Sul atacam o Fort Sumter em Charleston, na Carolina do Sul. Ao todo, 11 estados formam os estados, deixam a União e formam os Estados Confederados da América, tentam se separar e obter reconhecimento do Reino Unido e da França, para onde exportavam o algodão produzido por mão de obra escravizada para alimentar as fábricas da Revolução Industrial na Europa. A Guerra da Secessão, que eles chamam de Guerra Civil, é o conflito mais sangrento da história dos Estados Unidos, com 620 mil mortes. Vai até 9 de abril de 1865, quando o general Robert Lee, comandante militar do Sul, se rende ao general Ulysses Grant, comandante militar do Norte e da União. No meio da guerra, em 1º de janeiro de 1863, o presidente Lincoln faz a proclamação de emancipação, abolindo a escravatura nos estados do Sul, na expectativa de que os libertos se juntassem às forças do Norte. A 13ª emenda à Constituição dos Estados Unidos, ratificada em 6 de dezembro de 1865, abole a escravidão e a servidão voluntária no país, a não ser como punição por crimes pelas quais a parte tenha sido devidamente condenada. A maioria dos condenados era de negros. Lincoln morreu meses antes da ratificação da emenda, em 15 de abril de 1865, foi baleado um dia antes, e a restauração pós-guerra civil foi um desastre. O presidente que sucedeu Lincoln, Andrew Johnson, é considerado um dos piores da história dos Estados Unidos. O pior é Donald Trump. Johnson reintegrou os estados do Sul e perdoou os ex-confederados sem levar em conta a situação dos ex-escravizados. Johnson era do Partido Democrata, na época ligado à aristocracia rural, concorreu como vice de Lincoln do Partido Republicano numa chapa de união em 1864, durante a Guerra Civil. Andrew Johnson escapou por um voto no Senado de um processo de impeachment em 1868, em que sofreu 11 acusações da Câmara. Foi sucedido por Ulysses Grant, o comandante militar do Norte da União, vitorioso na Guerra da Secessão, que também não foi um bom presidente. A 14ª emenda de 1868 garante cidadania a todos nascidos nos Estados Unidos, o que Trump tentou revogar, mas a Suprema Corte diz que não pode mexer na Constituição. E a 15ª emenda de 1870 proíbe os governos estaduais e federal, a negar o direito de voto a cidadãos com base em raça, cor ou antiga condição de servidão. Mas, ao mesmo tempo, começou uma reação nos estados do Sul, onde os brancos se consideravam uma raça superior, contra os direitos dos negros,
que passaram a ser segregados, perseguidos e assassinados. O grupo terrorista de extrema-direita Ku Klux Klan surgiu no Tennessee em 1866, inicialmente formado por ex-combatentes do Sul na Guerra Civil para realizar linchamentos, incêndios criminosos e assassinatos. Os negros migram em massa para o norte, para grandes cidades como Chicago e Nova York. É por isso, por exemplo, que Chicago tem uma cena tão fascinante de jazz e blues. O fim do século XIX é uma época de grande desenvolvimento econômico nos Estados Unidos, há um grande impulso, né, especialmente no norte, que era industrializado, né, enquanto o sul era agrário, pelo menos até a Guerra Civil. E o país ultrapassa o Reino Unido como maior economia do mundo por volta de 1890, mas a Suprema Corte valida a segregação em 1896, no caso Plessy versus Ferguson, que estabelece a doutrina de que são iguais, mas separados, ou seja, todos têm teoricamente os mesmos direitos, mas cada um no seu canto. Homer Plessy era membro do Comitê de Cidadãos e decide violar a lei de vagões separados do estado da Louisiana. Compra uma passagem de primeira classe num vagão só para brancos em 7 de junho de 1892. É preso e condenado pelo juiz John Ferguson com base na lei de vagões separados. Seu advogado recorre, alega que Plessy tem o direito à proteção legal perante a lei garantida pela emenda constitucional número 14, uma das emendas da restauração, que dizia que todos têm proteção igual perante a lei. O caso vai até a Suprema Corte, que cria a doutrina iguais, mas separados. Outro tema importante da crítica à democracia nos Estados Unidos é o imperialismo, que se firma com a vitória sobre a Espanha em 1898, quando os Estados Unidos promovem a independência de Cuba, tomam Porto Rico e colonizam as Filipinas. Há uma contradição insanável entre democracia e império. Os Estados Unidos passam de uma potência regional à potência mundial na Primeira Guerra Mundial e a superpotência capaz de projetar seu poderio a toda a Terra depois da Segunda Guerra Mundial. Herdam como zonas de influência os antigos impérios britânico e francês. Durante a Guerra Fria, enquanto defendiam a liberdade na Europa, os Estados Unidos apoiavam ditaduras, golpes militares nos países subdesenvolvidos, na África, na Ásia e na América Latina, sem maior pudor ao defender a tortura, o arbítrio e a morte de supostos adversários políticos de seus aliados. No Brasil é um exemplo, toda a América Latina, com exceção do México, que tinha uma ditadura civil, e da Costa Rica, da Colômbia e da Venezuela, né, nos anos 60 e 70, toda a região estava sob ditaduras militares apoiadas por Washington. Algumas até não, como a de Velasco Alvarado no Peru, mas depois foi substituída por uma ditadura apoiada por Washington. Há também a questão da mulher, do voto feminino. Em 1893, a Nova Zelândia foi o primeiro país a dar o direito de voto a todas as mulheres adultas. No início do século XX, a Austrália e a Finlândia fizeram o mesmo, depois a Noruega e a Dinamarca, ainda antes da Primeira Guerra Mundial. Na maioria dos países europeus e nos Estados Unidos, foi só depois da Primeira Guerra Mundial, as mulheres tiveram que trabalhar na retaguarda, nas fábricas durante a guerra, para aumentar o esforço de guerra. Então, depois da guerra, aumentou, né, o movimento das sufragistas em busca do direito de voto feminino. E nos Estados Unidos, a 19ª emenda à Constituição dá o direito de voto às mulheres a partir de 1920. Outro ataque às liberdades civis foi a caça aos comunistas, ao perigo vermelho, encarnado na comissão de atividades anti-americanas do senador Joe McCarthy. Ele começou denunciando a infiltração comunista no Departamento de Estado. Em fevereiro de 1950,
um momento de medo e insegurança nos Estados Unidos por causa da explosão da bomba atômica da União Soviética em 29 de agosto de 1949 e da vitória da comunista na Revolução Chinesa em 1º de outubro também de 1949. Depois de ver comunistas infiltrados no Departamento de Estado, o macartismo atacou universidades, o mundo artístico musical, Hollywood, os cientistas, a CIA, a Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos, e o Exército dos Estados Unidos. Quando ele atacou o Exército, foi totalmente desmoralizado por um advogado das Forças Armadas diante das câmeras em 1954. Até Albert Einstein e Charles Chaplin foram perseguidos nessa caça aos comunistas. E o advogado Roy Cohn, guru de Donald Trump, que aparece no filme O Aprendiz, né, foi assessor do senador Joe McCarthy. O que Roy Cohn ensinou a Trump: lute, 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 nunca admita nenhum erro, nenhuma derrota, não admita nenhum fracasso, ou seja, minta para manter a sua versão dos fatos, como Trump vem fazendo em todas as situações, especialmente no que se refere à eleição presidencial de 2020. A doutrina de iguais mas separados só é revogada por outra decisão da Suprema Corte em 17 de maio de 1954, no caso Brown versus Board of Education, que acabou com a segregação nas escolas. Em 1951, Oliver Brown processou o sistema escolar de Topeka, no Kansas, que recusou matrícula para sua filha numa escola perto de casa, o que obrigaria a menina a tomar um ônibus e ir até uma escola distante só para negros. 13 famílias ao todo processaram o Conselho de Educação de Topeka e foram representadas por Thurgood Marshall, que seria o primeiro juiz negro da Suprema Corte. Mas a questão dos direitos civis dos negros só é resolvida, pelo menos no papel e no direito, na Lei dos Direitos Civis de 1964 e na Lei dos Direitos de Voto de 1965, frutos de uma longa luta do movimento negro por direitos iguais. Só aí, nos anos 60, é que se pode dizer que os Estados Unidos são uma democracia plena. Em 1962, o presidente John Kennedy chegou a dizer que não podia defender a liberdade em Berlim se não conseguia defender a liberdade no Arkansas. Essas leis foram aprovadas depois da morte de Kennedy, inclusive em homenagem à sua luta por esses direitos. Aliás, agora a Lei dos Direitos de Voto foi enfraquecida pela atual supermaioria conservadora da Suprema Corte sob a alegação de que não existe mais discriminação racial nos Estados Unidos. É uma hipocrisia no momento em que os partidos avidamente usam suas maiorias nas assembleias legislativas estaduais para redesenhar os distritos eleitorais e assim tentar conquistar mais cadeiras na Câmara, no caso do Partido Republicano, tentando suprimir os votos dos negros. Há várias medidas que os republicanos tomam para dificultar os votos dos afro-americanos, que têm de enfrentar longas filas de espera num país onde o voto não é obrigatório. Além disso, eles têm a sensação de não serem representados pelos políticos eleitos, de não fazerem parte da turma. Nestas eleições de 3 de novembro, Trump vai fazer tudo para fraudar o resultado, se fazendo de vítima de fraude. As pesquisas indicam uma ampla vitória do Partido Democrata, que deve reconquistar a maioria na Câmara e talvez também no Senado, que pode ser um pouco mais difícil. Trump já mostrou ser uma ameaça à democracia nos Estados Unidos, é o único presidente que não reconheceu o resultado de uma eleição, reconheceu o resultado de sua derrota, e tentou dar um golpe de Estado contra a certificação da vitória de Joe Biden em 6 de janeiro de 2021. Os historiadores Robert Paxton e Timothy Snyder consideram Trump fascista. Paxton é um dos maiores especialistas em fascismo na academia nos Estados Unidos. Trump tem a linguagem corporal do ditador italiano Benito Mussolini, joga a cabeça para trás e empina o queixo e nenhum escrúpulo em impor seu poder pessoal.
é claramente racista. Proibiu a entrada no país de refugiados, cidadãos de alguns países africanos e muçulmanos, mas aceitou imigrantes brancos sul-africanos como se fossem discriminados, e uma vez chegou a dizer, chamou países africanos de buracos de merda, e uma vez chegou a dizer, por que não recebemos mais imigrantes da Noruega? Talvez porque eles têm um padrão de vida melhor na Noruega do que nos Estados Unidos. A polícia de imigração de Trump é racista e fascista, seus agentes não usam insígnia, não se identificam, agem mascarados em carros sem placa, nem identificação, mataram 2 cidadãos americanos em Minneapolis e há pouco um mexicano em Houston, no Texas, mataram um mexicano que vivia há 35 anos nos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, Trump fala de um passado idealizado com o slogan tornar a América grande de novo. América, no caso, os Estados Unidos, Make America Great Again. É o slogan do movimento trumpista. E Trump, ao mesmo tempo, ele, como o fascismo fazia, fala de um passado idealizado e promete um futuro muito melhor. Mussolini tentava resgatar a glória do Império Romano. Trump ataca as instituições, ataca a justiça, por exemplo, todas as vezes tem uma decisão que não lhe é favorável, e adora o culto da personalidade, uma característica de ditadores que não querem apenas ser temidos, querem ser amados. Trump gosta de ditadores como o russo Vladimir Putin, o chinês Xi Jinping e o norte-coreano Kim Jong-un. Sonha em ter o poder restrito desses tiranos. Esse extremismo de direita nos Estados Unidos tem 3 raízes principais. O racismo, o supremacismo branco, que hoje se considera ameaçado pelo aumento, os brancos se consideram ameaçados pelo aumento relativo das minorias étnicas, devem deixar de ser a maioria absoluta nas próximas décadas. O segundo elemento é o fundamentalismo religioso, que tenta derrubar a barreira constitucional entre igreja e Estado. O Texas vai obrigar a ler a Bíblia nas escolas, e é o telepentecostalismo que a gente importou com esses pastores de televisão. E o terceiro elemento do extremismo de direita nos Estados Unidos é o anticomunismo, ainda que o anticomunismo praticamente tenha acabado em todo o mundo com o fim da União Soviética. Trump hoje acusa de comunista a ala social-democrata da oposição, os senadores Bernie Sanders e Elizabeth Warren, a deputada Alexandria Ocasio-Cortez e o prefeito de Nova York, Zoran Mamdani. Esta linha do Partido Republicano passa pelo macartismo, por Barry Goldwater, candidato segregacionista derrotado por Lyndon Johnson em 1964, por Richard Nixon, um anticomunista moderado até, perto dessa gente, pelo ultranacionalista Pat Buchanan, que disputou as eleições primárias com George Bush em 1992. Buchanan é contra intervenções militares, como Trump era durante a campanha, já bombardeou 7 países desde que ele chegou ao poder. Buchanan também é contra acordos de livre comércio, um isolacionista como Trump. Também não dá para esquecer Newt Gingrich, presidente da Câmara, que assumiu em 1995, depois de 40 anos de controle do Partido Democrata. Gingrich usava uma linguagem esmagadora para destruir o inimigo, que não deixa espaço para o consenso e o acordo, o diálogo e o acordo. Gingrich, arquirrival do presidente Bill Clinton, com seu contrato para a América para cortar gastos e impostos, é um dos responsáveis pela radicalização e pela polarização política dos Estados Unidos. Há uma expectativa de que as instituições resistam aos ataques de Trump às liberdades democráticas. A Suprema Corte tomou recentemente várias decisões antidemocráticas, como determinar que o presidente tem imunidade presumida contra a maioria dos crimes que possa cometer no exercício do mandato. A Suprema Corte também atrasou os processos contra Trump pela tentativa de golpe de 6 de janeiro, por pressionar o secretário de Estado da Geórgia a fraudar a eleição presidencial de 2020 na Geórgia e por levar documentos sigilosos para casa no fim do primeiro mandato. Trump deveria ter sido condenado e preso como o ex-presidente Jair Bolsonaro.
Mas há um limite no que a Suprema Corte, por mais conservadora e reacionária que seja, pode fazer. A Suprema Corte rejeitou a tentativa de Trump de negar a cidadania a filhos de imigrantes ilegais. 3 juízes votaram a favor, né, de ignorar a emenda número 14 da Constituição. E também a Suprema Corte também negou o direito de Trump de demitir diretores do Conselho da Reserva Federal, a cúpula do Banco Central dos Estados Unidos. Totalmente corrupto, Trump lucrou mais de $1 bilhão no primeiro ano do segundo governo e a família ficou mais de $5 bilhões mais rica. Trump hostiliza aliados democráticos da Europa e do Canadá, enquanto se relaciona bem com ditadores como Putin, Xi e Kim. O Partido Republicano tem sido totalmente subserviente, anulando o poder do Congresso, que em tese seria o poder mais importante na visão dos pais da pátria. O Congresso está no artigo 1º da Constituição. Com o Congresso e a Suprema Corte subjugados e subservientes, a grande esperança está nas urnas, no último recurso do poder popular. Trump deve perder a maioria na Câmara em 3 de novembro e virar um pato manco, um presidente com poderes reduzidos, o que não significa que não vá continuar abusando do poder. O grande teste será uma possível tentativa de Trump de concorrer a um 3º mandato, o que é proibido pela Constituição. Se você gostou, assine meu canal no YouTube e o meu blog Globalização em Crise. Me siga no Instagram, no Threads, no LinkedIn, no Substack e no Facebook, onde colaboro com o Grupo Quarentena News. Muito obrigado pela sua atenção. Até mais. Tchau.